Fala rapaziada, beleza? No vídeo de hoje eu vou estar trazendo para vocês um resumão do livro Hamlet, escrito por William Shakespeare. Então eu espero que vocês gostem e bora lá. Para começar, o enredo do livro é basicamente o rei Hamlet, falecido rei Hamlet. Ele acaba aparecendo como forma de fantasma pro filho dele, príncipe Hamlet, e ele acaba explicando para ele acaba contando para ele que o seu tio Cláudio ele foi o responsável pela sua morte. E então o príncipe Hamlet ele acaba começando uma jornada de vingança para vingar o seu pai. Esse é o enredo. O livro se passa na Dinamarca, mais ou menos 1500, 1600, e é uma tragédia com um final bem, bem doido, para ser sincero. Bom, a abertura é basicamente que Hamlet, o rei Hamlet, ele acaba aparecendo em forma de fantasma no castelo e ele acaba contando pro seu filho, o príncipe Hamlet, que ele foi assassinado pelo seu tio Cláudio e que o tio Cláudio, vou me referir a ele como tio Cláudio, o tio Cláudio ele se casou com a sua mãe Gertrudes, e ele tomou conta do trono do reino da Dinamarca. Então, Hamlet ele acaba entrando em uma jornada de vingança com vários conceitos morais, se ele realmente devia fazer aquilo ou não, mas também com a raiva da vingança. Mas ele acaba começando a montar um plano para poder descobrir se isso é verdade, se realmente foi o tio dele, e também descobrir os envolvidos no assassinato do pai dele. Para Hamlet conseguir descobrir quem matou o pai dele, ele acaba fingindo estar insano. Ele finge estar louco, mas não tá. Enfim, Hamlet ele começa a ter atitudes muito estranhas, especialmente com o seu crush. Ele acaba tendo atitudes estranhas com Ofélia. Essa Ofélia, ela é um personagem muito interessante para a construção da história, porque ela é meio que ela tem meio que uma relação amorosa com Hamlet, só que vocês vão ver mais lá pra frente como é que a situação fica louca. Ofélia é filha de Polônio. Polônio ele é o conselheiro do rei. E então Polônio ele acaba percebendo que o Hamlet ele age meio estranho, ele vem agindo meio estranho, e ele acha que essa insanidade do Hamlet é o amor dele por Ofélia. Mas no meio desse processo aí, Cláudio ele começa a ficar meio bimbado do Hamlet. Ele começa a ficar meio suspeitado do Hamlet. Ele começa a suspeitar dele. Então, Hamlet ele acaba montando uma peça de teatro chamada A Morte de Gonzago. E nessa peça ele encena identicamente não, desculpa. Ele acaba retratando, encenando de forma idêntica como que foi o assassinato do seu pai, para ver a reação do seu tio Cláudio e confirmar se ele era culpado ou não. Ele acaba vendo a reação do seu tio e Cláudio acaba confirmando para ele que ele era realmente culpado, porque ele reage de uma forma meio culpada, espantosa. E um detalhe importante é que todo esse retrato toda essa encenação que ele fez do assassinato do seu pai foi contado pelo fantasma do seu pai. Então, depois da peça, Hamlet vai confrontar a mãe dele lá no quarto dela. O quarto dela, ela aposenta-se, mas ela mesmo. Enfim, ele vai confrontar a mãe dele no quarto dela. E acontece que na calorosa discussão que eles estavam tendo, Hamlet acaba ouvindo um barulho atrás da cortina e ele suspeita ser o tio dele, seu tio Cláudio. E então ele vai lá e passa a lambida nele. Ele passa a faca em quem estava atrás da cortina. E acaba se revelando que era Polônio, conselheiro do rei, não era o tio dele. Então, Ofélia vê tudo isso e ela acaba ficando louca. Ela acaba ficando birutinha e aí
Fica implícito, isso vai da opinião de cada um. Eu acredito que ela se matou, mas fica implícito que ela acabou se suicidando. Será que eu posso falar isso no YouTube? Ela acabou com a própria vida e depois que ela ficou doida, depois que vê Hamlet, sabe, o pai dela. Então, Cláudio toma a sábia decisão de matar o Hamlet. Ele decide matar ele, né? E então ele acaba enviando uma carta para mandar Hamlet para Inglaterra e executarem ele lá. Só que Hamlet, ele é espertão e ele acaba percebendo que isso tudo era obviamente uma armadilha, né? Então ele acaba fugindo, secretamente fugindo. Então acabamos chegando no confronto final, em que Cláudio ele acaba convencendo Laertes a ter um duelo com Hamlet para vingar a irmã e o pai dele. Então o que acontece? Basicamente o que acontece? Laertes ele acaba preparando uma espada envenenada e como plano B, Cláudio ele prepara um vinho envenenado. Ele prepara um vinho envenenado para Hamlet. Durante esse duelo louco acontece bastante coisa. Laertes ele acaba passando a lambida em Hamlet com a espada envenenada e durante o troca-facas lá, Hamlet acaba ferindo também Laertes. Acaba ferindo gravemente Laertes. E também, durante tudo isso, a mãe de Hamlet, Gertrudes, ela acaba tomando vinho envenenado sem saber. Então, finalmente, Hamlet mata Cláudio, seu tio, e gravemente ferido, antes de morrer, ele nomeia Fortebras como novo rei da Dinamarca, príncipe da Noruega. Ele é príncipe da Noruega, e aí Hamlet, antes de morrer, ele nomeia Fortebras como o novo rei da Dinamarca. Bom, minha opinião sobre esse livro. Sendo bem sincero, foi uma leitura difícil porque eu não sou acostumado a ler livros. Sendo bem sincero, eu não sou acostumado a ler livros. E principalmente livros como Hamlet, que tem uma leitura muito difícil. Não exatamente extremamente difícil, mas é uma leitura complicada para quem não lê com tanta frequência quanto eu. Mas, relevando isso, é um livro extremamente interessante e ele é interessante justamente por ser uma tragédia que não tem um final bonito. Hamlet, ele consegue a vingança dele. Tá bom que ele mata o tio, mas a que custo, sabe? Tanta gente importante morreu, a mãe dele morreu, a sua amada morreu. Então, assim, é realmente uma tragédia bem feita, por sinal. Eu só acredito que eles simbolaram muito naquela parte que ele manda o Cláudio, ele manda Hamlet pra morrer, manda ele pra ser executado na Inglaterra. Porque realmente eu acredito que se fosse pra ele fazer isso seria de uma forma diferente, sabe? Não talvez como aconteceu no livro, que ele ia ser mandado para ser executado, mas talvez se Cláudio pensasse em alguma coisa um pouco mais interessante que isso, talvez não tão óbvia, já que Hamlet já sabia que o tio dele tinha matado o seu pai, então por que ele iria, sabe? Mas enfim, é um livro muito interessante, especialmente para quem gosta de uma tragédia bem feita, mas é isso, ótimo livro.